Fala aí, rapaziada, do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias e informações do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida, que será na sexta-feira contra o Goiás, no Allianz Parque. E o Palmeiras vai em busca aí de um bom resultado, que é a vitória, para se manter ali na cola do Botafogo. Joga antes, Botafogo joga no sábado, então o Palmeiras já na sexta-feira pode diminuir mais 3 pontos aí na classificação para o Botafogo. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram do Palmeiras, trazendo as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o debate, falando do Alviverde. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mas o Abel muito menos para ser um jogador para jogar pelo corredor lado esquerdo. John e Luiz Guilherme, 2 jovens. Qual a sua análise, Natália? Eu já disse aqui algumas vezes, para mim é a oportunidade do Endrick. Para mim seria a oportunidade do Endrick. É mais fácil você readaptar um jogador que já jogou por aquele lado, que é o Rony, e você colocar o Endrick centralizado e os dois conversar e trocar, do que você tirar o Arthur do lado direito. Você arruma vários problemas. Você tira o Arthur do lado direito, você tem que cobrir o lado direito. Aí você põe o Mike. Os 2 laterais que você tem à disposição para jogar naquela posição. Se o Marcos Rocha machucar, você tem que descer o Mike. Então você fica com um buraco ali. Então você deslocou o Arthur. Arthur não joga bem. Não foi confortável para ele jogar pelo lado esquerdo, apesar de ser canhoto. Ele é um cara que gosta de jogar pelo corredor, pelo lado direito. E é onde ele potencializou no Palmeiras. O Endrick não pode jogar pela ponta? Por que não? Eu tô enganado, só eu que vejo isso. Eu acho que ele tem potencial para jogar, tem velocidade, tem que sabe fazer gol, mas sabe fazer gol, não pode jogar pela ponta? Eu iria de Endrick, é a minha primeira opção. Mas Endrick mais centralizado. Ou mudando com o Rony, fazendo ali a conversa entre os dois. O Piquerez sentiu muita falta do Dudu no jogo contra o Corinthians, porque o Piquerez com o Dudu, quando o Dudu avançava pelo corredor, ele entrava por dentro. Com o Arthur não teve isso. O Arthur ficou preso mais centralizado ali pelo lado esquerdo e tinha um corredor muito grande para o Piquerez atuar, só que o Piquerez não tinha com quem conversar. Então, acho que, óbvio, o Abel não precisa contratar para você. É a hora do Endrick. Se tiver no mercado a possibilidade de você ter um jogador para compor o elenco ali e te dar opção, ok. Agora, se você tem um jogador como o Endrick no banco, é o que a gente vem falando desde o começo da temporada. O Abel Ferreira merece um banco de reservas à altura do trabalho dele. E eu não tô falando que a molecada não serve, mas é molecada. O Rafael Prates, ele gosta muito de falar uma expressão que eu conheço já. Minha avó bola não entra por acaso. Não, é a seguinte. É outra. Não adianta descobrir um santo para cobrir o outro. Esse eu falo mesmo. Não fala? Já falei. Tá vendo? Por que você está falando isso? Porque, olha só, o Palmeiras tem uma estrutura ofensiva. Dessa estrutura fazem parte o Arthur pela direita. Correto. E o Rony pelo centro. Correto. A coisa funciona dessa forma. E o Dudu pela esquerda. Se você não tem o Dudu, e o Veiga chegando por trás. Se você não tem o Dudu, na minha cabeça, você precisa de alguém para fazer o lado do Dudu. Esse alguém precisa ser um jogador de qualidade técnica para quebrar no 1 contra 1, mas também para participar de jogadas coletivas. Na minha cabeça, o ideal hoje, vou colocar para mim, talvez o jogador mais habilidoso que o Palmeiras tem no seu elenco é o Luiz Guilherme. Ele é muito bom mesmo. Excelente jogador, está voltando de lesão. Muito bom mesmo. Eu não sei qual é a condição atlética dele para esse momento, para voltar de imediato. Mas até o jogo com o Boca, tem um tempinho, que é o que mais importa agora. São jogos com o Boca. Eu acho que se você consegue recuperar esse jogador e deixá-lo em bom nível para os jogos com o Boca Juniors, na minha cabeça, ele seria o substituto ideal. Entendo também que o Abel, ele tem muito cuidado com os jovens, com os mais jovens. Então, no primeiro momento, por ali... Mas o primeiro título que ele ganhou no Palmeiras foi com um meio-campo cheio de jovens. Mas é o que ele tem no banco, jovens, né? Por ali o John.
Vai o John. Tem uma outra opção que não vejo as pessoas comentarem muito. O que ele faz, às vezes, do lado direito? Ele dobra. Mike e Marcos Rocha. Ele não pode fazer isso da esquerda? Vanderlan e Piquerez? Tem que ver a assimilação. Se ele já tentou no treino e não teve assimilação. O Mike assimilou bem isso. E jogou. Ele pode tentar deixar o Vanderlan um pouco mais à frente, com a ultrapassagem do Piquerez, ou o contrário. São situações que ele pode. Mas, assim, individualmente, para mim, o jogador que, quando entra em campo, pede lugar no time, é o Luiz Guilherme. Mas está pronto para uma semifinal de Tecnicamente Libertadores? tá. Já mostrou não sei se que pode ser o fisicamente substituto estará. do Dudu? Eu não sei se fisicamente estará. Tecnicamente está. Talvez na questão tática, que o Abel peça para ele, para algumas funções, sem a bola e tal. Aí é, como disse aqui a Nath, é o dia a dia do treino que vai dizer isso. Mas eu não gostaria, eu não acho produtivo, e não foi, por exemplo, o que ele fez contra o Corinthians. Tirar o Arthur da direita e colocar na esquerda. Aí não funciona. Lembrando, você disse bem, falou sobre a importância do Rony jogando ali mais centralizado. Ele já jogou de ponta. Ele já jogou de ponta e muito bem no Palmeiras e no Atlético Paranaense. Ele pode voltar para a ponta, Mas a movimentação não pode? dele como jogador mais avançado é fundamental. Ele se transformou num grande centroavante. E assim chegou à seleção brasileira e assim tem ajudado demais. É artilheiro do Palmeiras, jogando ali. Ele fazendo os gols e ele abrindo o caminho para quem vem de trás. Muitas vezes o Veiga. Jogador de bola. Fala. Tem gente que fala que o Rony é grosso. Quem não gostaria de ter um grosso no seu time? Que corre, ajuda na marcação, faz gol de cabeça, faz gol de pé direito, faz gol de bicicleta, dá toque de calcanhar. Que grosso bom, hein? Ele é fundamental para o time, jogador muito valoroso, que ele de vez em quando com a bola é sujeito a chuvas e trovoadas, como quase todo mundo também é. Agora, ele é um jogador muito importante, não tem como cogitar o Palmeiras campeão da... Foi cornetar, o Rony perdeu a voz. Não tem como Bem botar o Palmeiras feito. campeão da Libertadores de novo sem o Rony. Claro que ele é muito importante. Em relação ao Endrick, a Nath, eu concordo com ela que a parte técnica, se fosse ali o critério, ele tecnicamente me parece que é o melhor dali. Agora, tem um lado aí que o Palmeiras pouco jogou com o Endrick, pouco se adaptou, não quis se adaptar ao Endrick, porque o time tinha uma resposta muito boa. Agora, era o time com o Dudu. Então é pouco tempo para colocar o Endrick agora, porque a amostragem do Endrick no Palmeiras não é uma amostragem animadora até o momento. Animadora porque o time muitas vezes joga com uma bola mais rápida, o jogo é muito rápido para o Endrick gosta de um jogo que ele tem liberdade para dominar, para receber, para carregar a bola. O Palmeiras não tem muito essa maneira de jogar, que o Endrick se adaptou muito quando jogava com atletas mais jovens, né? Da idade dele, um pouco mais velho do que ele. Então acho que se o Palmeiras tivesse nesse momento um outro estágio em relação ao Endrick no time, o Endrick estaria mais à frente. Como com o Endrick o estágio não é tão avançado em relação ao time, estará acostumado com ele é acostumado com o time, ele tem desvantagem em relação aos outros. Mas com quem que o Palmeiras está acostumado sem essa formação original? Não, então, acho que o John já jogou mais por ali, o Breno Lopes já jogou mais por ali. Peraí. Eu tenho duas perguntas. Eu tenho pergunta de dois jogadores para vocês. E aí vocês me digam assim, nessa base. Possível, impossível, pouca chance, muita chance, tá? Uma delas, Breno Lopes. É um jogador que o Abel gosta também. Muita chance. Não tem a simpatia... Não tem a simpatia de boa parte da torcida. O Nisoto fez o gol que tinha que fazer já, apesar do gol histórico, muitos corneteiros, Perdeu um contra o muitos Corinthians palmeirenses corneteiros, ou muitos palmeirenses cornetam o Breno Lopes, apesar dele estar na história, com gol na final da Libertadores contra o Santos. O Breno Lopes não pode ser esse jogador? Pode. E quando eu falo pode ser ou não pode ser, óbvio que estamos falando dos 2 jogos contra o Boca Juniors. Pode. Tem que ter alguém para jogar no lugar do Dudu. Dudu só daqui a 1 ano, 10 meses. O Breno Lopes não pode ser esse cara? Muita chance. Sem ficar muito no muro, tem muita chance. Eu botaria pro segundo tempo só. Eu também. Eu estou falando, pensando na cabeça do Abel. que faz o Abel Quantas Ferreira. vezes ele Tem já muita entrou? chance. Você não acha? Eu acho que ele tem um perfil mais tático, né? E nesse tipo de jogo, a gente imagina que sim. Que ele, que qualquer técnico, né, possa pensar numa formação mais tradicional, mais segura. E dentro disso, acho que o Breno Lopes, ele encaixa melhor, né? Porque ele é um jogador de recomposição também, de força física, de velocidade, de chegada ao ataque. Mas, em termos de talento, ele tem menos do que todos os outros citados. Ele é um jogador de cumprir funções. E talvez por um jogo decisivo, cumprir funções seja mais importante, deixa para um outro resolver.
Aí, dentro dessa perspectiva, sim. Mas eu ainda acho que, por exemplo, para um dia a dia, para um brasileiro que ainda existe um sonho do Palmeiras, a resposta imediata para amanhã é o John John. Você já pensou se o Breno Lopes, titular ou de reserva, faz gol histórico de novo contra um Boca Juniors? Chega numa final contra o Fluminense ou contra o Inter, gol histórico, decisivo, Palmeiras, tetra. Calma. Aí o Breno Lopes vai entrar em que galeria do Palmeiras? Gols decisivos. A do Daverson. Não, acima do Daverson, que fez gol do time acima? brasileiro e Libertadores. Seriam duas Libertadores, já pensou? Agora um monte de palmeirense enlouqueceu agora. Agora enlouqueceu. Aí no seu ponto, E xingando. então, caíram uns 3. Esse Abel tá maluco. Ué, tá maluco. O cara tá lá, não pode entrar e fazer gol Mas decisivo? eu acho que... fez um. Tem o charme do Deivinho, né? O Deivinho tem um... Charme? Eu tenho algo mais, né? Nem o charme de prato. A outra pergunta, Natália. Flaco Lopes, não é possível? Esse é mais Jogando difícil? pelo lado esquerdo? Não, de centroavante e o titular do time. desloca Aí o Rony. adaptar Não, mas aí se você quer deslocar o Rony, põe o Ender. Não, Nath. Isso aí é eu sua tô perguntando vontade. se o Flaco Lopes... Pensando com a cabeça Eu de não jogaria Abel com o Flaco Ferreira. O Abel Ferreira gosta dele. Quem jogou o ano passado contra o Atlético Paranaense? Flaco Lopes. O que aconteceu? Nada não. O Atlético venceu. Não, mas não dá pra É possível, tudo é possível na A cabeça gente do já Abel viu um Ferreira. pouco de todos eles, quase. Menos o Kevin, que é mais jovem, que foi muito elogiado Bom no jogador Sub-20. também. Mas eu acho que aí tem menos tempo. Os outros todos nós já vimos. A gente tem alguma ideia. É que alguns jogaram mais que outros. Por isso que eu acho que o Breno Lopes e o John John estão à frente do Endrick e do Luiz Guilherme, que jogou mais pela direita do que pela esquerda, por exemplo. Eugênio Leão. Eu acho isso. Eu acho que, assim, quando aconteceu a lesão do Dudu aqui, logo no dia seguinte a gente discutiu. Para mim, é o John John. Era o jogador que até então vinha sendo usado mais frequentemente quando o Dudu não podia atuar. A opção dele no clássico com o Corinthians foi outra, né? Foi colocar o Arthur por um lado e abrir o Mike do outro. Para mim, não funcionou. Ele pode ter achado que, Qual o poder de decisão do John John em comparação com o Dudu? É menor, mas ele é um bom jogador. Bom jogador, também acho. Ele é um bom jogador. Tem que evoluir, tem que crescer. O Dudu é a estrela do time, né? Então, em relação ao Dudu, é difícil qualquer um você imaginar que o cara vai chegar e vai entregar no mesmo nível que o Dudu pode entregar. Mas o Palmeiras embora já teve nessa essa era não algumas seja respostas que a gente quebrou a cara em cima disso, né, Eugênio? De achar o seguinte, vai entrar esse fulano aí, esse daí, e ele joga. Sim, mas é que o Dudu não vive a sua melhor temporada. Ele tem participações pontuais, decisivas, mas não tem sido tão regular. Mas a gente sabe do potencial técnico dele. Então, cobrar de qualquer um que responda no mesmo nível é difícil. Agora, cada um tem a sua capacidade. O John John é um jogador que vem sendo usado cada vez mais e entende o papel tático. Talvez ele traga a bola um pouco mais para dentro. O Dudu é mais flanco. E por isso eu acho que o Luiz Guilherme seria, quando estivesse pronto, uma melhor resposta para isso. Mas não está pronto ainda. É esperar o tempo passar. Lembrando que a gente começou esse assunto, Natália, perguntando sobre a possibilidade ou a necessidade de o Palmeiras contratar alguém com a perda do Dudu. O Palmeiras tentou o Roberto Pereira, argentino, que, aliás, o Santos tentou, todo mundo Botafogo tentou, o Inter tentou. Meia pela esquerda, o Inter também ponta. tentou? Inter tentou também? Tentou. Uma galera tentou. E ele voltou para a Udinese, fechou, está na Udinese. O Palmeiras tentou esse jogador entraria onde? Meia esquerda. Meia esquerda. Mas é mais um meio-campista adaptado pela esquerda do que um ponta. Ele não é igual ao Dudu. Não seria pro lugar do Dudu. Característica diferente. Como o John John. Como um meia aberto por ali, o jogador obviamente muito mais experiente, jogador de seleção da Argentina, mas era um meia adaptado por ali, não é um ponta. Porque você pensa no Dudu como um ponta... Se é que nem o John John, ele poderia ser o substituto do Dudu também. Poderia. Não, Mas e outra característica. me parece que seria nesse sentido, É a prova de que o Palmeiras quer um reforço e de que talvez o Abel não tenha encontrado a confiança necessária em todos esses. Diga. Abel tem um plano. Se vai dar certo ou não, a gente vai saber contra o Boca. Tabata continua no Palmeiras? Não. Foi embora. Foi embora. Tá. Futebol do Catar. E a Tuesta, machucado. Mas a Tuesta não é a função, né? Só porque lembrar, eu não tive essa notícia. Futebol do Catar. Embora nunca mais se falou nele, né? É um jogador que tinha sido contratado justamente para essas situações. Mas Roberto Pereira tinha a ver que o Palmeiras tentou? Fez proposta? Poderia encaixar, mas também eu acho que assim, veio não, trabalha com o que tem. E tem talento, tem qualidade. Tem jogadores que podem funcionar. É questão de ir testando. Seja lá quem o Abel escolha, você tem alguma dúvida que o Palmeiras vem fortíssimo
Para ganhar mais uma Libertadores? Nenhuma. Não. Mas é uma questão que, assim, a ausência de um jogador decisivo, ela tira um pouco do peso, a não ser que você consiga encontrar um outro que dê uma resposta parecida ou até superior. Como já disse aqui, o Prates, pode acontecer. A gente não duvida. Que tem qualidade no elenco, tem. A questão é conseguir desenvolver isso rapidamente. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Não, já não lembro mais. Já foi com Seja Deus. bem-vindo. Arrasta pra Nath. cima. Eu sei exatamente o que você passa e eu passo isso toda hora. Seja bem-vindo. Também não lembro. Olha, vem aí o Sport Center com Bruno Vicari. Verdade. Quem voltou foi o Quem mais tá Spinelli, aí? né? Mari Spinelli, Quem depois mais? de... Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre o Palmeiras que está em preparação aí para essa partida contra o Goiás, mas sem esquecer do duelo com o Boca, né? Duelo pela semifinal da Libertadores da América, a primeira partida lá na La Bombonera. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.